Bom dia ou boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Veritas. A partir deste momento, dedicaremos esse nosso tempo à celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa e convidamos-vos a acompanhar-nos e ao mesmo tempo participar nesta celebração eucarística. A celebração da Santa Missa como ação de Cristo e do povo de Deus é o centro de toda a vida cristã. Celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. Como os primeiros discípulos, é na fração do pão que nós reconhecemos hoje o Senhor Jesus. Na verdade, na Eucaristia, Jesus torna-se nosso contemporâneo para percorrer com o homem os caminhos da vida. Memorial do Senhor. A Eucaristia não é uma simples evocação de uma personagem histórica, é toda a pessoa viva de Jesus. É toda a sua obra que, na Eucaristia, se converte em acontecimento real para os homens de hoje. Ao reunirmos-nos, portanto, no domingo para celebrarmos a Eucaristia, é em torno de uma pessoa viva que nos congregamos. Jesus Cristo ressuscitado. E é Ele que nos convoca. E é Ele a força unificante da comunidade. Diferentes todos uns dos outros, cada qual com os seus problemas e preocupações em volta do altar, nós não somos uma multidão em que cada um se perde no anonimato e na solidão. Por Cristo, somos uma assembleia. Formamos o único povo de Deus a participar na ação por excelência que é a Eucaristia. E Cristo, que nos unifica, está presente em toda a celebração eucarística para nos vivificar. Na primeira parte, está presente para alimentar e fortalecer a nossa fé com o pão da sua palavra. Na segunda parte, que compreende a apresentação das ofertas, a oração eucarística e a comunhão, Cristo torna presente o sacrifício do seu corpo e sangue, a fim de que, unidos a Ele, nos ofereçamos nós próprios ao Pai e alimentemos a nossa alma com o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Não podemos, portanto, limitar-nos a assistir à missa a cada domingo. Temos de participar consciente, piedosa e ativamente, certos de que não pode ser o sacerdote o único a celebrar. Todos os membros do corpo místico de Cristo, cada um no seu lugar e segundo a sua função, devem celebrar a Eucaristia. Quando a força de um amor não basta pra fazer você sorrir, quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração, procure a oração, procure a oração, procure a oração. Quando a força da canção não basta pra fazer você cantar, quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar, procure a oração,
a oração. Procure a oração. Procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo ameaçar seu coração, procure a oração. Procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. E milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesta celebração, rezamos por encarnação da Silva e a sua família, Maria José de Ponte e a sua família, Maria de Lourdes Vieira e a sua família. Rezamos por Maria do Rosário Rodrigues e a sua família, pedindo graças e bênção de Deus. Rezamos pelos doentes e por todos aqueles que pediram as nossas orações. Também rezamos pelas almas do purgatório e rezamos também pela alma do Papa Francisco. Pedimos a misericórdia de Deus sobre ela. E rezamos por todos os nossos benfeitores, para que o Senhor lhes conceda a sua graça e a sua bênção. Vamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão, para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirás o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirás o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre de alegria o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver revestido a glória da adopção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote dirigiu-se aos apóstolos nestes termos: já vos demos a ordem formal de não ensinar em nome de Jesus. E vós encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: deve obedecer-se antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem destes a morte, suspensando-o no madeiro. Foi a ele que Deus exaltou com a sua mão direita, fazendo-o chefe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, juntamente com o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Então os judeus mandaram açoitar os apóstolos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Depois puseram-nos em liberdade. Eles saíram cheios de alegria da presença do Sinédrio, porque tinham merecido ser ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Louvor-vos, Senhor, porque me salvastes. Louvor-vos, Senhor, porque me salvastes. Quero exaltar-vos, Senhor, porque me libertastes. Não deixastes que os inimigos se rissem de mim. Abatastes a minha alma ao abismo da morte. Fizestes-me reviver quando já descia à cova. Refrão. Louvor-vos, Senhor, porque me salvastes. Cantai ao Senhor, vós quantos o amais. Dai graças ao seu nome santo. Dura um instante a sua cólera. A sua bondade é para toda a vida. Se ao atardecer o pranto vos visita, pela manhã conheceremos a alegria. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. Escutai-me, Senhor, tende piedade de mim. Pela vossa graça, vinde socorrer-me. O meu luto converte-se em exultação. Dar-vos-ei, Senhor, para sempre. Graças, Senhor, para sempre. Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes.
Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos anjos que estavam em volta do trono, dos viventes e dos anciãos. O seu número era centenas de milhões, eram milhares e milhares. Diziam em voz potente: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E toda a criatura que existe no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e a tudo que neles se encontra, ouvi exclamar: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, louvor, honra e glória e poder por todos os séculos dos séculos. Os 4 viventes diziam Amém. E os anciãos prostaram-se e adoraram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ressuscitados com Cristo, esperai as coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram então de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Disse-lhes então Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. E eles lançaram a rede e já mal a podia arrastar-se por causa da quantidade de peixe. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Quando saíram inteiro, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabia
quem era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, e fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe perguntar: Me amas? Pedro entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde quiser. Mas, quando fores mais velho, estenderá a mão e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o gênero de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. E dito isto, apresentou-se. E dito isso, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, estamos no terceiro domingo da Páscoa. Portanto, este domingo apresenta-nos os apóstolos que já se sentiam órfãos, já se sentiam sozinhos, porque Jesus já tinha sido morto. E já não estava com eles. Mas, determinado com a fé em Deus, continuaram a pregar o Evangelho, que é a boa nova de salvação. E são nesses termos que as autoridades, chamadas as autoridades do Sinédrio, ou as autoridades civis daquele tempo, portanto, apanharam Pedro e João e outros apóstolos e meteram na prisão. E neste dia, então, apareceram então no tribunal, que lhes disseram aquilo que nós ouvimos hoje, de que nós mandamos esta ordem para vocês parar com a pregação em nome de Jesus. Jesus é esse que vocês estão a falar. Ele morreu, nós pregamos na cruz, morreu. Então, vocês que param disto. A resposta de Pedro é que foi muito mais interessante. Em primeiro lugar, porque eles consideravam o Pedro um simples pescador, que não podia saber nada disto aqui da Bíblia, não sei o quê. Mas Pedro, ele que responde a todas essas ameaças que as autoridades civis davam a ele. Digo, olha, nós temos uma escolha a fazer. Obedecer
a vontade de Deus do que obedecer à vontade dos homens. Nós queremos obedecer aquilo que Deus quer que nós façamos, não aquilo que vocês querem que façamos. E daí ele começa já a falar de Jesus. O que aconteceu a Jesus? Vocês que o levaram, pregaram na cruz e morreu. Mas esse Jesus ressuscitou. Esse Jesus ressuscitou. Portanto, eles, sem compreender na realidade que o que eles estavam a fazer é alguma coisa da expressão divina, do que o próprio desejo ou o próprio interesse dos apóstolos. Não era simplesmente o interesse dos apóstolos, mas sim a vontade de Deus. E assim, a ressurreição de Jesus foi um evento que ele próprio proclamou e difundiu aos seus apóstolos e todos aqueles que eram seus amigos durante o tempo em que ele viveu. Os aparecimentos que realizou depois da ressurreição provam claramente de que Jesus estava de novo vivo depois da sua morte. Ele ressuscitou, na verdade, e continuava com o mesmo corpo, mas agora diferente do primeiro. Ele tinha o corpo que eles conheciam, mas esse corpo já que tinha era muito mais acompanhado da ação divina. Aquilo que ouvimos na semana passada, que estavam eles juntos no cenáculo a pregar, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Com as portas fechadas, janelas, tudo fechado, mas Jesus apareceu lá no meio deles. As coisas que Jesus não fazia quando eles andavam a pregar. Portanto, eles já tem mais força o seu corpo. O seu corpo já é um corpo misterioso, que não estava limitado à força humana. Quanto aos apóstolos, o encontro de Jesus ressuscitado deu-lhes força extraordinária de pregar a palavra de Deus, sem medo, em qualquer lugar. Portanto, a ressurreição de Jesus, que ele próprio mesmo confirmou aos seus apóstolos, então deu-lhes a força e vontade de continuar a pregar o Evangelho, sem medo de nada. Porque eles disseram, então, sei que vocês mataram Jesus e Deus o ressuscitou, também nós temos a mesma fé. Vocês podem nos matar, mas vamos ressuscitar na glória de Deus. Esse é um milagre da apanhada do peixe, testemunha o cuidado de Jesus para os apóstolos na sua vida material e na sua vida espiritual. Portanto, o milagre dos peixes pode ser interpretado de várias maneiras, mas também uma das partes importantes é isto, que Deus cuida de nós na parte material, da parte do corpo, também na parte espiritual. Os apóstolos eram homens santos, mas também eram homens que também comiam e bebiam como qualquer outra pessoa. Por enquanto, o primeiro encontro de Jesus com os apóstolos no cenáculo, ele deu-lhes o Espírito Santo e o poder de perdoar os pecados. Esse Espírito é o que dá testemunho de Jesus ressuscitado, que atua nas atividades dos apóstolos no meio do povo. Jesus, quando apareceu lá pela primeira vez, depois de dar a paz, disse: recebei o Espírito Santo. Depois nós ouvimos que segue depois: os pecados, aquelas pessoas que vocês perdoaram os seus pecados, serão perdoados. Os que vocês rejeitarem e não serem perdoados, serão mesmo rejeitados. Mas com isso Jesus queria dizer, transmitir a força do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E a ameaça do Sinédrio é simplesmente uma demonstração das forças do mal contra o amor de Deus para o seu povo.
Porquanto os apóstolos continuam a proclamar a salvação ao povo de Deus com muita força e vontade. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dará força e a proteção para aqueles que proclamam a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora proclamar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e pela nossa salvação, desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sobre o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo, para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, voltemos para Jesus Cristo o nosso olhar e peçamos-lhe que dê coragem aos que trabalham pela Igreja e aos que sofrem humilhações pelo seu nome. Com fé e esperança em Deus, digamos todos: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que encha de seus dons a Santa Igreja, purificada com o sangue de Cristo e glorificada com a sua ressurreição, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que conceda ao mundo a paz, a todos os povos o desenvolvimento, aos magistrados o sentido da justiça e aos esposos a fidelidade e o amor de dedicação, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que dê remédio a todas as necessidades e carências humanas e faça chegar à terra inteira a alegria e a esperança da ressurreição, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que dê remédio a toda a necessidade e carências humanas e faça chegar à terra inteira a alegria e a esperança da ressurreição, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que Cristo salve e abençoe esta comunidade, redimida pelo mistério da cruz e ressurreição, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que nas margens do mar da Galileia preparaste a refeição para os apóstolos, partilhai conosco o vosso amor e conduzi-nos ao festim da eternidade. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Graça admirável foi a graça que me deste. Eu tão pecador e tu, Senhor, tão meu amigo e tão meu Pai. Eu que não sabia onde achar a minha paz, hoje sou feliz e tenho a paz e muito mais. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade. Fruto da terra, fruto do trigo. Fruto da terra, fruto da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos. E para nós vai tornar pão da vida. E vinda seja Deus. Oremos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, as tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem, toda a sua santa igreja. Senhor, nosso Deus, aceitai os dons da vossa igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei a tomar partes na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas agora não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam de alegria os homens por toda a terra, e com os santos, os arcanjos e todos os cores celestes proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E vamos usar a oração eucarística número 3. Oração eucarística número 3. E vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificai todas as coisas por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, e com o poder do Espírito Santo. Não cessai de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos oferece uma oblação pura. E reunir na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos este tempo santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. E na noite em que Jesus ia ser entregue, tomou o pão
E dando graças, o abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. E, Senhor, olhai benignamente para a oblação da vossa igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazer que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E o mesmo Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos. São Domingos, São João Maria Vianney, São Tiago, São Filipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, o Beato Bento Daça, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, evangelistas e apóstolos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, arcanjos, os santos anjos da guarda, São Pedro, São Paulo e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. E por este sacrifício de reconciliação, dá, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. O nosso bispo Stephen Brisley, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Entendei benignamente, Senhor, as pressas desta família que vós mesmo dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E rezamos por essas intenções, por intenção da encarnação da Silva, Maria José de Ponte, Lourdes Vieira, Maria do Rosário Rodrigues, e por todas as outras intenções pedimos, Senhor, que concedei-nos a vossa graça e bênção. Rezamos pelos doentes, por todas as pessoas que pediram as nossas orações e todas as pessoas que precisam das nossas orações. Rezamos pelos nossos benfeitores, pelos benfeitores da Rádio Verita, pedindo a graça e bênção de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. E rezamos também pela alma do Papa Francisco, pedindo a misericórdia de Deus sobre ele. E rezamos também por todos nós que estamos aqui, pedindo que a graça e bênção de Deus sempre nos acompanhem. E lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os, Senhor, com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles inteiramente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que por ele concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da hora toda a glória, agora e para sempre. Amém. E rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseis aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos-nos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti.
Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Oremos. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria. Oremos. Olhai, Senhor, com bondade para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne todos aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós agradecemos a todas as pessoas que fizeram o esforço com que esta celebração fosse possível. Agradecemos em especial pela equipa da Rádio Veritas que traz essa mensagem até você. E o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. e abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Deus, aleluia, aleluia. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te
tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu